Bom dia, pessoal. Bom dia, Ana Clara. Gente, olha só. Aula passada, ontem, né, nós vimos as características da divisão vertical e da divisão horizontal do poder. E hoje nós vamos começar federalismo propriamente dito. Eu estou fazendo aquela apostila completa, né, que é até bom para vocês montarem material de estudo depois. Gente, olha só. Para falar sobre federalismo, a gente vai ter que falar inicialmente sobre os modelos de Estado. Eu vou recapitular um pouco. Vocês viram isso para de ciência política, a gente vai recapitular enfatizando o aspecto jurídico, né? Enfatizando o aspecto das características dos estados em relação à sua constituição jurídica. Olha só, existe ao longo da história um modelo clássico de estado, existe um modelo principal que foi predominante por todo o período moderno, que é o modelo do estado unitário. O estado unitário ele é um modelo que predominou por toda a Europa desde a formação do Estado moderno, ali por volta do século XVI. O que caracteriza o Estado unitário? O Estado unitário é caracterizado essencialmente pela existência de uma única, essa palavrinha, uma única fonte de autoridade. Então, você tem, lembrando os elementos do Estado, né? Você tem território, população e soberania, e existe um único centro de poder, existe um único centro de autoridade, existe um único governo sobre todo o território. Então, todas as decisões que são tomadas sobre a totalidade do território provêm de uma única fonte de autoridade. E aí, recapitulando o que nós falamos ontem, um único executivo, um único legislativo e um único judiciário. Em alguns estados unitários, para facilitar a gestão, eles até criam algumas figuras de autoridade locais, que a gente vai chamar de processo de desconcentração do poder. Você tem o território inteiro, e essa autoridade central, esse governo central, essa capital, ela vai designar autoridades menores para gerir uma parte do território. Isso é federalismo? Não, isso não é um federalismo, isso não é uma federação. Isso a gente chama de modelo de Estado unitário desconcentrado, em que você tem várias autoridades. Só qual é o grande ponto? É que o que define ele ser um Estado unitário ou federal é se essa autoridade local tem autonomia governamental. É se ela consegue governar por conta própria. É se ela tem uma fonte de autoridade, ou que a gente vai chamar juridicamente de fonte de competências, se ela tem competências próprias e independente do governo central. Nesse estado que a gente está chamando de Estado unitário desconcentrado, essa autoridade local, ela presta contas, ela atua em nome da autoridade central. Então, bora pegar um exemplo do Brasil. Vou pegar o exemplo do Brasil Império e depois um Brasil não tão longe, né? No Brasil Império, o Brasil era um estado unitário. Mas você vai dizer, professor, mas tinham governadores nas províncias. Então, qual é a diferença? A diferença é que esses governadores, eles eram, por exemplo, designados pelo imperador. Esses governadores prestavam contas ao imperador. E esses governadores poderiam ser trocados pelo imperador. Você então tinha, no período do Império, um sistema em que os governos locais eram simples, essa é a palavra, executores, e simplesmente estavam aí executando as decisões do governo central. As decisões mais importantes, as decisões finais, não cabiam ao governo local. As decisões finais cabiam ao governo central. De novo, percebam, existe uma autoridade local? No Estado unitário, é possível que exista uma autoridade local? É possível. O Brasil, Império, era um Estado unitário que tinha autoridades locais. Qual é a diferença? É que essa autoridade não tem autonomia governamental, ela não decide por conta própria,
E a autoridade dela não é própria. A autoridade dela decorre da autoridade que o governo central deu. Então, bora fazer uma comparação com o Brasil atual para a gente ter em mente o que é uma federação. Nós temos um governador do estado e nós temos um presidente. Se o presidente brigar com o governador, o presidente pode destituir o governador? O que é que vocês me dizem? Se o presidente não gostar de como o governador está administrando o estado, o presidente pode destituir o nosso governador? No estado unitário, eu acredito que sim. Sim, mas digo assim, no nosso modelo hoje, no Brasil atual. Ah, sim. Não. Não, no Brasil atual não. No Brasil atual, o governador ele tem uma legitimidade, ele tem uma autoridade própria. Ele tem poderes próprios. Então, ele pode governar alheio e independente do governo central. Por quê? Porque o Brasil de hoje é um estado unitário? O Brasil de hoje é um estado centralizado? Não. O Brasil hoje é um estado federal. Tá bom? Professor, todos os estados no mundo hoje são estados federais? Não. Muitos estados são estados unitários. A Europa, a maior parte dos países europeus são estados unitários. Portugal, Espanha, a França também acho que é estado unitário. Ou seja, você tem ali um governo central que administra o território inteiro. Às vezes tem autoridades locais. De novo, o estado unitário não significa inexistência de autoridade local. Não é isso. A questão do estado unitário é que essa autoridade local não tem autonomia. Então, outro exemplo mais próximo, né? Até a época do governo militar, os prefeitos eles não tinham autonomia governamental. Os prefeitos eram designados pelo governador. Então, quem designava o governador de Belém, ou quem designava o prefeito de Belém, governador. O governador escolhia o prefeito. Por quê? Porque o prefeito era visto como um mero executor. Ah, professor, então o Brasil era um estado unitário, né, pelo governo militar. Não, o Brasil era um estado federal. Só que a relação de federação existia só entre União e Estado-membro. O município não tinha autonomia. Estou só fazendo uma comparação, tá bom? Só fazendo uma comparação. O Brasil, desde a República, desde a primeira Constituição Republicana de 1891, o Brasil é uma república. E ele se mantém uma república, ele se mantém uma federação desde então. Ok? Está ficando claro o que é um Estado unitário, gente? Sim, não, mais ou menos. Sim. Beleza. Olha só, gente. Aí vem uma pergunta. Nesse estado unitário, as autoridades locais podem ser substituídas, podem ser trocadas? Podem, pelo governo central. Porque elas são, de novo, meros executores de ordens do governo central. Tanto é que as decisões finais sempre cabem ao governo central. Então tá, esse aqui são as características do governo unitário até hoje. Por muito tempo, o Estado unitário foi um modelo de Estado que não só predominou na prática, mas que era visto como o único modelo de Estado possível. Então, bora pegar um exemplo aqui. O Brasil Império não, o Império de Portugal. Antes do Brasil se tornar independente, o Império de Portugal era um Estado unitário. E olha só como era complexa a gestão. Então, você tinha um território gigantesco que era gerido por autoridades que prestavam contas à metrópole. Como se chama português, a gente chama de metrópole. Prestavam contas à metrópole. E aí você tinha as figuras dos governadores das províncias, dos vice-reis, né? Mas todos eles
eram subordinados ao governo central da metrópole. Isso, né, causa uma série de problemas que eu vou discutir um pouquinho melhor na hora de for falar de federação, tá bom? Mas o governo unitário em um estado territorialmente extenso é muito problemático, tá bom? Mas eu vou te tocar nisso daqui a pouquinho, quando a gente for falar de estado federal. Tá. O segundo modelo não é exatamente de um estado, é uma relação entre estados, que é a confederação. A confederação, gente, ela não é um estado, ela é uma reunião de estados que são independentes e que mantêm relações entre si. Uma confederação funciona assim. A confederação também é um modelo conhecido já no mundo. A confederação era formada principalmente para a guerra. Então, os estados eles se uniam para a guerra, tá bom? Então, era um modelo em que cada estado não era uma província, não era um estado membro. Cada estado é um estado independente. Tem total autonomia, tem total autoridade, tem total poder, tá bom? Então, nós temos na confederação uma reunião de estados independentes. E como são estados independentes, ela é criada por um tratado internacional. Os estados sentam e fazem um pacto. Um pacto que é um tratado internacional. Em que esses estados-membros se comprometem a prestar auxílio mútuo. Eles se comprometem a auxiliar uns aos outros, de repente na guerra, de repente em defesa, em ação de defesa, de repente criar um sistema de, enfim, de trocas, enfim, eles comprometem-se ao auxílio mútuo. Professor, por que isso não é um Estado? Porque não existe uma autoridade central, não existe um governo, não existe uma integralidade no território. Não existe ninguém que mande em tudo. Cada um ordena o seu próprio território e eles prestam auxílio eventual e esporádico uns aos outros. Ok? E eles são estados, gente, de novo, independentes. Vou subir aqui, se vocês não lerem, vocês não vão colar. Na confederação, como eles são estados independentes, existe um direito, inclusive, que é chamado direito de secessão. Quem consegue me explicar o que é o direito de secessão? Alguém lembra aí? Puxa aí. Supletivo. O que é o direito de secessão? Professor, seria a possibilidade deles se separarem dessa confederação? Isso. Perfeito. Excelente, Diego. É isso mesmo. O direito de secessão é o direito deles saírem da confederação. Eles dizem, não estou afim. Vou-me embora. Pode ir embora. Os estados membros de uma confederação, como eles têm autonomia e independência uns dos outros, eles podem, a qualquer momento, abrir mão da confederação, se retirar, sem nenhum problema. Isso é possível em um Estado? De novo, por isso que eu disse, eles não são um Estado. A confederação não é um Estado, a confederação é uma reunião de Estados. O Estado do Pará não está mais afim de fazer parte do Brasil, ele cansou dessa briga toda. Aqui nós vamos formar a República do Açaí. Gente, o Estado do Pará pode escolher sair do Estado brasileiro? Não, professor. Não. Que em um Estado não há direito de secessão, tá bom? Mas em uma confederação, como eles são independentes, há o direito de secessão. Em razão dessa independência,
eles não são obrigados a permanecer na confederação, que eu comentei agora, existindo o direito de secessão, que é o direito de separação ou saída da confederação. Tá. Qual é a grande vantagem da confederação? A grande vantagem é que a confederação, ela respeita a autonomia governamental. Então, cada governo, ele consegue manter as suas próprias decisões, ele consegue executar livremente suas políticas, ele consegue criar as suas leis. Então, em uma confederação, você tem uma grande margem de liberdade para os Estados membros. Não existe nenhum, por exemplo, assim, eu vou pegar o exemplo do Brasil porque ninguém é obrigado a conhecer os Estados americanos, embora a gente conheça muitas vezes. Mas assim, o que é que uma confederação, se o Brasil fosse uma confederação, né? Se o Brasil fosse uma confederação e cada estado fosse um estado independente, nós não somos, nunca fomos assim. Mas vamos considerar hipoteticamente essa situação. O Rio Grande do Sul não teria a obrigação de criar uma legislação pensando na Amazônia. Então, ele vai produzir uma legislação ambiental. Ele tem que produzir uma legislação ambiental pensando nos Pampas, não na Amazônia. Porque a Amazônia não é um problema dele. A Amazônia é um problema nosso. Ao mesmo tempo que o Estado do Pará não precisaria produzir uma legislação pensando, sei lá, em ciclones. E o Pará não é alcançado por ciclones. É um problema do Rio Grande do Sul. É ele que se vire. É ele que lute. Em uma confederação, cada estado tem preocupações próprias à sua situação local. E é isso que o interessa, a sua situação local. Só qual é o problema? É que existem problemas, existem situações que exigem uma autoridade central. A gente vai dizer, né, a gente chama isso na filosofia, na teoria do direito, de problema de coordenação. Exige uma coordenação, exige alguém que diga assim, olha, vai ser assim, acabou. Alguém vai mandar e vai tomar uma decisão. Por exemplo, guerra. Imagina que cada um decide entrar em guerra, sei lá, vamos pegar de novo, exemplo hipotético, o Brasil fosse uma confederação. O Estado do Pará decide entrar em guerra. E aí sei lá, uma pai diz, não vou entrar em guerra. E você tem um estado do lado do outro, um está em guerra e outro não está. Então, vamos supor, o Pará vai entrar em guerra com a Guiana Francesa, com a França, né? E aí o Amapá está lá do lado e vai dizer, não vou entrar em guerra, e vocês que se virem. Em uma confederação, o grande problema é que você não tem uma autoridade central que coordene esses estados, que, portanto, preste auxílio de repente, enfim. Esse é o grande desafio, esse é o grande dilema. E aí, a confederação, gente, ela foi o sistema escolhido pelos Estados Unidos, especificamente, tá? Então, quando os Estados Unidos se tornaram independentes, as 13 colônias, cada uma das colônias se tornou um estado independente. E eles decidiram formar uma confederação. A confederação era um sistema onde cada um dos estados mantinha sua autonomia. Cada um dos estados mantinha sua capacidade de gestão, sua independência, mas prestava auxílio uns aos outros. Então, ok, você tem essa formação, essa confederação originalmente nos Estados Unidos. Qual é o problema? Esse último problema que eu destaquei aqui. Embora isso fosse muito positivo, porque eles conseguiam manter uma maior decisão local, a eles faltava uma maior coordenação geral. E aí, eles vão começar a discutir o que ficou conhecido como o problema do federalismo. E isso vai se tornar um problema público nos Estados Unidos, um debate público. Porque, assim, eles se tornaram independentes,
E aí ficou essa situação. E aí, a gente forma um Estado, a gente continua independente, ficou esse conflito. E aí começou a surgir um debate, eu acho que eu fechei aqui, mas eu procuro. Começou a surgir um debate sobre uma outra proposta, que é o federalismo. Aqui. Deixa eu colocar os federalistas, que aí vai aparecer melhor. Os federalistas, ou os papers federalistas, é esse conjunto de debates em que você vai ter pessoas que vão defender que eles não mantêm independência e ignoram esse nosso governo central. E você vai ter uma outra proposta que vai dizer, não, vamos formar um governo intermediário. Porque qual é o temor aqui vigente nesse momento? Os americanos não queriam ser um Estado unitário. Eles não queriam perder essa autonomia local para um governo central. Só que a confederação não estava dando certo. E aí, então, eles vão propor um terceiro modelo, que é a federação. A federação não era uma ideia, também não foi criada assim na cabeça deles. Assim, não, do nada, apareceu na cabeça deles a ideia e eles vão formar. Não, existiam pensadores que já estavam discutindo isso. Na Holanda, por exemplo, já existia um pensador que eu até estudei por um tempo. Eu achei um grande teórico político que é pouco estudado, chamado Althusius. Althusius faz uma proposta que é baseada na ideia que depois se converte em federalismo. O Althusius vai propor o seguinte, olha, bora pensar aqui de forma prática. Quem conhece mais as nossas necessidades urgentes, pessoal? O presidente, assim em tese, tá? Não estou dizendo na prática, né? Em tese. Quem conhece melhor as nossas necessidades? O presidente ou o prefeito da nossa cidade? Quem sabe quais são as nossas reais urgências, as nossas reais necessidades? Não, você não faz nem ideia. A Tainá apoia a aposta no prefeito. É essa a ideia do Althusius. Quem conhece melhor a nossa realidade é quem está perto da gente. Então, se a gente fosse fazer uma comparação mais grotesca, né? Quem é que sabe o que é que eu preciso? Sei lá, minha família ou o presidente da República? Minha família, óbvio. Então, Althusius vai dizer, quem tem que ter maior poder? Quem tem que conseguir gerir melhor? O governo local. Claro que lá não era uma ideia de províncias, porque a Holanda é um país muito pequeno, mas a ideia de comunas. Então, você vai ter aquelas pequenas vilas, e essas pequenas vilas têm que ter poder para se gerir, para tomar decisões próprias. Porque é nesta pequena vila que as pessoas vivem. Existe um debate na sociologia urbana, né, que é assim, a pessoa não vive no país, a pessoa não vive no estado, a pessoa vive na cidade. É a cidade que sabe, assim, a cidade a gente fala de município, né? É a cidade que sabe quais são os meus reais desafios, quais são as minhas reais necessidades, quais são os meus problemas, o que é que eu preciso resolver. Não é o país, é a minha cidade. Então, a proposta de um federalismo é constituir uma unidade, um governo central, sem perder essa autoridade local, sem perder essa capacidade do local poder se autogerir, se autogovernar. Claro até aqui? Ou não? Isso aqui foi só a passagem da confederação para a federação. A confederação ficou clara para vocês? Sim? Ok. E vai fazer aquela pausa de 10 minutos para voltar para a última parte, que é sobre a federação, tá bom? Nós vamos conversar sobre a federação e sobre os dois modelos de federação. Tudo bem?